aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Então, hoje a gente vai estar, no nosso audiolivro simples, mas que talvez ajude para alguma coisa, sobre o livro O Socialismo do Século XXI, a vida após o neoliberalismo. Então, esse livro é do Atílio A. Barón. Foi escrito em 2010, publicado em 2010 pela editora São Paulo, Expressão Popular. Beleza? Então vamos lá, ver se a gente consegue terminar esse livro hoje. É um livro curtinho, então vamos lá, gente. Esse livro, introdução, esse livro fala sobre as vicissitudes do capitalismo na América Latina. O seu ponto de partida é a constatação, a essa altura irrefutável, de que depois de quase um século e meio de haver sido instaurado como modo de reprodução dominante nas principais economias da região e, apesar de ter experimentado períodos de elevadas taxas de crescimento econômico, os nossos países continuam mergulhados no subdesenvolvimento. As principais economias da região e aquelas que foram a vanguarda deste processo, nos referimos principalmente aos casos da Argentina, Brasil, Chile e México. Ainda estão lutando com os tradicionais problemas do passado: estruturas socioeconômicas desiguais, grandes bolsões de pobreza, indigência, exclusão social crescente, extrema concentração de riqueza e renda, vulnerabilidade externa, debilidade estatal, escandalosa regressividade tributária e democracias, entre aspas, mais aparentes do que reais, nas quais estão ausentes os mais elementares direitos do cidadão. Depois de muitas décadas de sacrifício e de suportar por momentos a mais perversa exploração agravada invariavelmente por longos períodos de repressão e frequentes derramamentos de sangue, o capitalismo demonstra que não é o tão proclamado caminho para o desenvolvimento dos países da periferia, mas precisamente o contrário, é o caminho mais seguro para perpetuar o subdesenvolvimento. Alguns desses países, especialmente Argentina e Brasil, ainda são infelizes às eternas terras do futuro, para as quais supostamente estaria reservado um porvir luminoso que, a cada dia, se torna mais distante. Só um minutinho. Deixa eu aumentar. Ok. Visto de uma perspectiva histórica e geográfica mais ampla, o capitalismo é um modo de produção que tem servido para que um pequeno grupo de nações, das quais nenhum foi subdesenvolvida, se desenvolvesse, mas a custo de excluir benefícios para todas as demais. Alguém poderia objetivar que, nas últimas décadas, países como Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda se equiparam às economias mais desenvolvidas do capitalismo metropolitano. Mas há uma falha nessa objeção. Nenhum deles jamais foi um país subdesenvolvido. Eles podem ter sido pobres ou ter caído em ruínas, mas suas situações nunca foram nem de longe comparáveis aos que caracterizam a maioria das nações do terceiro mundo. Espanha e Portugal, por exemplo, foram, ao seu tempo, metrópoles de importantes impérios americanos que chegaram inclusive a ter destacamentos avançados na África e na Ásia. Ao desperdiçar os seus recursos de pilhagem colonial, ficaram arruinadas e passaram muito tempo mergulhadas na pobreza. Mas nenhum historiador sério jamais os considerou como um país subdesenvolvidos. O mesmo pode-se dizer da Grécia e da Irlanda, ainda que nos anos do pós-guerra fossem nações muito pobres e, mesmo antes disso, pelo século XIX, a Irlanda tenha sido dizimada pela fome e imigração. Se esses países saíram do atraso e da pobreza, foi porque, como preocupante periferia de uma Europa opulenta, tornaram-se desenvolvidas desde fora, por meio de políticas da União Europeia, assim como o norte italiano fez, uma vez com o seu atraso mezzogiorno. Por quê? O subdesenvolvimento é um conceito relacional que só faz a sua aparição quando culmina a construção do capitalismo como uma estrutura mundial ou uma economia mundo. Nas palavras de Emanuel Wallstein, esse processo se produziu na metade do século XIX. E não é por acaso que Marx e Engels observaram, em uma das passagens mais luminosas do manifesto do Partido Comunista, como a burguesia percorria o mundo e o recriava à sua imagem e semelhança. Essa economia capitalista mundial tem quase sempre um centro integrador, um núcleo central que se desenvolve em grande parte, mas não exclusivamente, sugando o excedente da periferia. Por isso, a literatura especializada antes da constituição plena do mercado capitalista mundial jamais usou o termo subdesenvolvimento.
Fala-se de países pobres, atrasados ou de colônias, mas nunca de países subdesenvolvidos. Dessa forma, o reverso do desenvolvimento do capitalismo nas metrópoles é o subdesenvolvimento na periferia. Isso não significa, como querem algumas interpretações simplistas ou que caracterizam o marxismo até deformá-lo completamente, negar a possibilidade de que, a partir dessa relação, como se deu entre o Reino Unido e países da Argentina, Brasil, Uruguai, desde o século XIX até a Primeira Guerra Mundial, alguns setores específicos da economia ligados ao comércio exterior experimentem um impetuoso crescimento. Uma versão dessa tese sobre o desenvolvimento do subdesenvolvimento, apresentada talvez de uma maneira extrema, que se encontra no trabalho pioneiro de André Gunder Frank sobre o Chile e o Brasil, em que se demonstra como a integração dos mercados mundiais de alguns setores da economia chilena, o nitrato, por exemplo, a seguir o cobre, e a brasileira, o açúcar e a borracha, principalmente, produziu primeiro um período de expansão e, em seguinte, uma crise brutal. Uma crise e brutal subdesenvolvimento. Sem chegar aos extremos, que coloca Frank, é preciso reconhecer, no entanto, que o crescimento dessas exportações, por mais que durem décadas, não permitem efetuar o salto do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. E essa lição da história é tão válida ontem como hoje, em contraste com o que apresenta um pensamento econômico convencional, que exalta as virtudes do export-led growth, o crescimento baseado nas exportações. A Argentina teve um crescimento excepcional ao longo do quase meio século, entre 1880 e 1930. Porém, quando o tempo se esgotou, em meio do barulho da Grande Depressão de 1929, a sua estrutura econômica e social exibiu todas as características do conceito do subdesenvolvimento. A dependência externa, vulnerabilidade diante dos caprichos da economia global, desequilíbrios profundos na sua estrutura econômica social, produto da sua adaptação, e uma divisão internacional do trabalho que condenou a submeter-se aos ditames das economias desenvolvidas. Debilidade do impulso industrial, polarização das classes e exclusão social das maiorias. O caso argentino mostrou de forma cristalina a diferença radical entre o crescimento e o desenvolvimento econômico. A economia cresceu, e muito, durante 50 anos, mas não se desenvolveu. O capitalismo, portanto, não é uma receita que se pode tornar universal, muito menos eterna. Não é universal porque possibilitou o desenvolvimento de um punhado de nações. As metrópoles teve um efeito exatamente contrário das colônias. Também não é eterno, porque essa fórmula tem hoje limitações históricas incuráveis. Por isso, apesar dos discursos dos líderes dos países capitalistas e seus intelectuais, propagandistas e técnicos, o fato é que, depois de pouco mais de 100 anos, houve apenas um país que pôde atravessar as fronteiras que dividem o desenvolvimento do subdesenvolvimento, que é o caso excepcional da Coreia do Sul. Mas é evidente que esse país conseguiu esse sucesso extraordinário, contrariando todos e cada uma das receitas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e toda a multiplicidade das organizações, grupos de pressão, a mídia e as forças políticas que lhe aconselhavam a adaptar-se humildemente às divisões internacionais do trabalho, especializar-se em produzir e vender arroz para os seus gigantescos vizinhos asiáticos, esquecer-se da industrialização, por não possuir o ferro e o carvão e adotar as políticas de livre mercado, que era o que se propunha os economistas ortodoxos. Felizmente, para a Coreia do Sul, a sua liderança tirou ao mar todos esses conselhos e colocou em marcha um programa de desenvolvimento baseado na expansão do mercado interno. Implementação das fortes tarifas protecionistas, subsídios às indústrias nascentes, controles de câmbios, aumentos do papel do Estado, administração do gasto público e do déficit fiscal. Promoção simultânea às exportações do mercado interno que, após várias décadas, conseguiu o que ninguém havia conseguido ao longo do século XX. Porém, a façanha coreana só foi possível porque os sul-coreanos fizeram o oposto daquilo que era ditado pela sabedoria convencional, do imperialismo dos seus aliados, e porque, apesar de
ser ocupado por forças militares estadunidenses, a contrapartida da ocupação militar foi a total autonomia que as classes dirigentes coreanas conquistaram para lidar com a política econômica e social. Mas por que será que ninguém mais repetiu essa façanha? A resposta que este livro busca fundamentar é que ninguém mais poderia repetir tal façanha, porque as condições econômicas, sociais, políticas, militares internacionais que permitiram a passagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento via capitalista ao longo do século XX desapareceram por completo. Devido aos avanços da globalização, já não existe mais a possibilidade alguma de um desenvolvimento capitalista autônomo, o que faz com que a heteronomia seja o aprofundamento da dependência e da perpetuação do desenvolvimento, ou melhor, do subdesenvolvimento. Além disso, a classe fundamental que impulsionou as primeiras etapas do desenvolvimento do capitalismo nos países centrais, a burguesia nacional, está se extinguindo na periferia e qualquer esforço para ressuscitá-la está fadado ao fracasso, como demonstram as experiências argentinas sob o governo do Néstor e Cristina Kirchner. Essa questão é estudada detalhadamente no primeiro capítulo do livro. Assim colocadas essas questões, o segundo capítulo concentra-se na análise das possibilidades abertas pela necessidade de encontrar uma rota de fuga ao flagelo neoliberal que afeta a nossa região. Nesse capítulo, se questiona o papel dos modelos pré-concebidos e a sua responsabilidade, ou não, como fabricantes da verdadeira história dos povos e nações. Só um minuto. E ao contrário do senso comum, propõe-se ainda que não exista um modelo de substituição, uma vez que produzido ao descalabro do modelo soviético, ela não exclui a necessidade e a possibilidade de realizar as grandes mudanças na estrutura econômica e social dos nossos países. Sem cair no esquema de um modelo para imitar ou para aplicar, porque, parafraseando a Mariátegui, as revoluções não podem ser uma cópia de carbono. Enumera-se uma série de reformas, no fundo, que, se fossem encaradas pelos governos, melhorariam substancialmente o destino dos nossos povos. E se esclarece ainda que não há obstáculos intransponíveis na medida que se existe vontade política para realizar um programa de profundas reformas, mas só existia de tal vontade política suscita grandes dúvidas, considerando-se a capitulação dos governos do centro-esquerda da América Latina. E quando existe a vontade política, como no caso de Cuba, Venezuela, Bolívia e Equador, a perseguição feroz do Império levanta a questão da capacidade de resistência não apenas dos governos envolvidos, mas também da sociedade, diante de ameaças, chantagem, distorções de todos os tipos. O terceiro e último capítulo desse livro se propõe a examinar as perspectivas de um futuro não capitalista para a América Latina. A premissa que constitui este argumento é de que, dentro do capitalismo, não temos futuro algum, senão a patética eternização de um presente repleto de todos os tipos de males. Se quisermos conquistar um futuro, devemos fazê-lo por uma via não capitalista. O velho slogan, cunhado por Engels no Anti-Düring, e em seguida retomado por Rosa Luxemburgo, o socialismo ou barbárie, é mais atual hoje do que ontem. Disso se trata o socialismo do século XXI. Um socialismo renovado, que capitaliza e amadurece com as experiências ricas e dolorosas das revoluções socialistas do século XX. O capítulo explora três questões principais que definem o socialismo novo: a questão dos valores, o projeto político-econômico e, por último, os problemas dos sujeitos sobre os quais recair a responsabilidade pela realização do projeto do socialismo no século XXI. Uma palavra final acerca das considerações de produção desse livro. Como pode ser visto, ele é um produto de uma linha de pesquisa que o autor está cultivando de longo de vários anos sobre a inviabilidade do capitalismo como um modo de produção que leve ao desenvolvimento da América Latina. Os sucessivos avanços parciais da pesquisa foram apresentados em várias conferências científicas. Na forma original, devidamente revisada e ampliada, os 3 capítulos que formam este livro se publica pelo esforço generoso das edições Luxemburgo. Foram apresentados nos encontros sobre globalização,
e problemas do desenvolvimento que, no ano após ano, são organizados pelas Associações Nacional de Economistas e Contadores de Cuba, ANEC, em Havana. A minha maior gratidão, então, ao seu presidente, Robert Verrier Castro, que teve a amabilidade de me convidar para apresentar as minhas ideias, inclusive quando estas não tinham adquirido a precisão própria de um discurso científico. Quero agradecer àqueles que fizeram a edição por terem lutado mais uma vez com as sucessivas versões do texto, sem perder a paciência, contribuindo eficazmente para tornar a leitura mais fácil e convincente. Muito especialmente a Fabiana Tejada de Silveira, Javier Maedo, Gabriel E. Vitulo, Gonzalo Rosas, Simone Rezende da Silva e pela sua militante solidariedade que permitiu a tradução deste livro ao português. Durante esses anos, tive a sorte de ser capaz de discutir essas reflexões com muitos colegas e amigos, tanto no âmbito das reuniões da Anatec, quanto em outros encontros acadêmicos, painéis e sucessivas edições do Fórum Social Mundial e incontáveis discussões com os diversos movimentos sociais na região. Pretender citar todos os nomes seria uma tarefa possível e certamente injusta, pois até o melhor registro deixaria nas sombras muito deles, com as suas perguntas, comentários e sugestões que enriqueceram significativamente esse trabalho. Prefiro, por essa razão, declarar que esta obra é um produto de uma genuína empresa coletiva em que estamos empenhados, todos nós que conhecemos o capitalismo, como um sistema intrinsecamente injusto e irreformável que coloca a humanidade à beira da sua própria destruição. As páginas seguintes pretendem ser uma pequena contribuição no esforço para evitar um resultado tão lamentável. Duro de matar. O mito do desenvolvimento capitalista nacional na nova conjuntura política da América Latina. Por outra parte, as burguesias nacionais perderam toda a sua capacidade de oposição ao imperialismo. Se alguma vez a tiveram e só formam seu apêndice, não há mais reformas que fazer ou revolução socialista, ou caricatura de revolução. Mensagem aos povos do mundo através do tricontinental. Ernesto Che Guevara. Um caminho fechado. Há quase meio século, quando nas ciências sociais da época prevaleciam ser contrapeso às teorias da modernização e das etapas de desenvolvimento econômico, popularizadas por Walter W. Rostow, em seu famoso livro As Etapas do Desenvolvimento Econômico, vinha à luz o texto de Carl D.S. Jr., no qual o autor colocava uma tese radical, totalmente contracorrente do consenso dominante do seu tempo. Sinteticamente, essa tese sustentava que, no concernente ao estabelecimento de uma democracia liberal, o caminho percorrido pelos Estados Unidos e pelos países mais avançados da Europa já não poderia ser percorrido pelas nações subdesenvolvidas. Apesar do seu prognóstico sobre a industrialização ser um pouco menos pessimista nas entrelinhas, a mensagem era bem clara. O mundo da periferia dificilmente poderia estimular a trajetória industrial das potências metropolitanas, referindo-se especialmente ao caso da democracia. Seu diagnóstico era ainda mais decisivo. O desenvolvimento da democracia, no século XIX, foi o resultado de uma incomum configuração das circunstâncias históricas que não poderão mais se repetir. O caminho euro-norte-americano para a democracia está fechado. Críticas ao pensamento convencional. Sem dúvida, o livro de, vou ter que falar o nome dele, Schwenvisnitz, algo assim, rigoroso, documentado, persuasivo, foi completamente ignorado pela academia dos intelectuais bem pensantes e pelos meios de comunicação de massas. O grande público ficou em completa ignorância
E no mundo periférico, as pessimistas ideias do nosso autor, que contradiziam abertamente as rosadas expectativas cultivadas pela Aliança do Progresso e, em geral, a autoimposta missão da Casa Branca de exportar a democracia ao mundo inteiro, foram totalmente ignoradas. Estamos falando de 1964. Era essa época que a alternativa teoria da modernização, as etapas do desenvolvimento econômico, era uma vertente crítica da CEPAL, encabeçada por Raul Prebisch, ou da elaboração dos teóricos da dependência que começava a ressonar com crescente força na América Latina. Estimulados pela radicalidade das pioneiras como colocação de André Gunder Frank, impusera em seu clássico livro sobre o desenvolvimento do subdesenvolvimento no Brasil e no Chile, Frank de 1964. Fora do mundo acadêmico e antecipando-se a ele a segunda declaração de Havana e o célebre discurso de Che en Punta del. Este havia colocado em uma total clareza os limites infranqueáveis do desenvolvimento capitalista da periferia. Mas o impacto dessas ideias no debate das ciências sociais não seria imediato. A sua origem extramuros da academia jogava sobre ele um manto de suspeita para a ortodoxia positivista dominante. Ok? As desqualificava por completo. Entretanto, com o passar do tempo, tanto a segunda declaração quanto o discurso de Che haveriam de se converter às referências inescapáveis de um novo pensamento crítico latino-americano. O livro de Rostow, cujo título completo era As Etapas de Crescimento Econômico e cujo subtítulo privado de sua sutileza era O Manifesto Não Comunista, havia sido publicado em inglês em 1960 e no ano seguinte traduzido para o espanhol pelo Fundo da Cultura Econômica. Este livro exerceu uma enorme influência sobre as ciências sociais latino-americanas daqueles anos e sobre os governos e especialistas da área econômica. A ideia básica do argumento rostoviano era de que havia um processo de desenvolvimento e que era linear, acumulativo e igual a todos os países. A palavra capitalismo tinha sido cuidadosamente desterrada do texto, com o óbvio propósito de reforçar a naturalização desse mundo de produção. Ao descrever as suas leis de desenvolvimento, o esperado era que qualquer economia, sem exceção, devia enfrentar uma série de imperativos técnicos não políticos. A consequência de tudo isso era que havia só um modo de enfrentar os problemas econômicos, e que esse modo estava dando por questões técnicas e não admitiam transgressões alguma. O processo de desenvolvimento capitalista, com as suas lutas, despojos e saques, com que o fazem chegar ao mundo jorrando sangue ao barro de todos os poros. Como dissesse Marx em O Capital, é assim sublimado e descontextualizado até chegar a se converter a um desdobramento ahistórico, formal e linear de potencialidades presentes em cada uma das formações sociais do planeta. Por isso, essa tradição de pensamento, os países hoje desenvolvidos foram, em um tempo não muito distante, nações pobres e subdesenvolvidas. Um minutinho. Esse raciocínio se sustentava sobre duas falsas suposições. Primeiro, de que as sociedades localizadas em ambos os extremos do contínuo compartilhavam a mesma natureza e eram, no essencial, iguais. Suas diferenças, quando existiam, eram de grau como quase meio século depois repetiram sem brilho e sem graça Hardt e Negri, ao qual era claramente falso. Segundo a suposição de que a organização dos mercados internacionais carecia de assimetrias estruturais que pudessem afetar as chances de desenvolvimento das nações da periferia. Para autores como os mencionados, palavras como dependência ou imperialismo
não serviam para descrever as realidades do sistema e eram, antes de mais nada, um tributo a enfoques políticos e, portanto, não científicos, com os quais se pretendia compreender os problemas do desenvolvimento econômico. Em consequência aos chamados obstáculos, ao desenvolvimento não tinham fundamentos estruturais ou restrições ancorados na economia mundial, mas sim eram um produto de decisões políticas erradas, de eleições desafortunadas dos governantes ou dos fatores inerciais facilmente removíveis. As implicações conservadoras desse raciocínio que descarta a prioristicamente qualquer outra forma de organização econômica alternativa ao capitalismo e que ignora totalmente a realidade do imperialismo e a dependência são tão evidentes que a realidade do imperialismo, ou tão evidentes que não requerem qualquer demonstração fora a sua simples enunciação. Como se vê, o pensamento único não é tão inovador como se supõe, e o seu impacto sobre o pensamento supostamente contestatório foi tão deletério ontem como hoje. Desmoronamento e ressurreição da ortodoxia. Na década de 1960, o influxo ideológico dos paradigmas dos dominantes nas ciências sociais se desvanece consideravelmente. Basta considerar a consolidação da Revolução Cubana e as suas definições socialistas depois da Praia de Girón. Girón. As ascensões do movimento popular em toda a América Latina, o auge da luta de classes na Europa, que culminaria com as grandes comoções de 1968, os impetuosos movimentos em favor dos direitos civis nos Estados Unidos da América e a reafirmação dos movimentos de liberação nacional no Terceiro Mundo, a que se adicionaria pouco depois o demolir do impacto da guerra no Vietnã, que terminaria por explodir pelos ares a trabalhosa estrutura construída pelas ciências sociais estadunidenses desde os finais da Segunda Guerra Mundial. O colapso teórico da análise rostoviana tem o seu correlato no desmoronamento da sociologia parsoniana. A crise das teorias da modernização e a falência do behaviorismo na ciência política. Na América Latina, essa crise teórica ela se acentua pela presença da Revolução Cubana e pela progressiva deteriorização da situação econômica, social e política dos países de maior desenvolvimento capitalista, uma vez esgotado o ciclo de industrialização substitutiva, o que prometeu o breve auge das diversas correntes da teoria da dependência. Em suas distintas variantes, que vão da já mencionada obra de André Gunther Frank, Rui Mauro Marini e o Teotônio dos Santos, até Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, passando por Aníbal Quijano, Agustín Cueva e tantos outros. A teorização da dependência tinha como traços unificadores a crucial relevância atribuída ao caráter histórico do desenvolvimento capitalista, o papel dos seus diversos agentes, a inserção dos países em um mercado mundial caracterizado pelas profundas desigualdades e centralidades da problemática política estatal. Em meados dos anos 1970, a crise política generalizada na região simbolizava pela violenta liquidação da via chilena ao socialismo. Liderado por Salvador Allende e a Unidade Popular e do Experimento Radical Democrático de Juan José Torres, e da Assembleia Popular da Bolívia, o Termidor, sofrido pela Revolução Peruana, com o deslocamento de Valesco Alvarado e o sangrento deslance ao retorno do peronismo na Argentina, precipitou uma nova mudança no paradigma dominante. Nesse caso, se tratou muito menos de uma derrota no plano das ideias do que nas consequências do período mais ferozmente repressivo conhecido pela América Latina contemporânea, o que implicou que muitos dos teóricos da dependência e os seus seguidores conhecessem o exílio, o cárcere e, em não poucos casos, a morte. Não é o propósito desse trabalho examinar os alcances e os limites das contribuições dos dependistas, bem conhecidas
em nossa região. Basta-nos simplesmente ressaltar a coincidência entre os seus prognósticos pessimistas sobre o desenvolvimento do capitalismo na periferia, formulados de uma perspectiva de esquerda, e os que brotam da caneta de Schwesvinitz, uma nota desafinada no monocórdio ambiente da academia estadunidense. A. Centro-esquerda latino-americana e a sua aposta no desenvolvimento do capitalismo. A centro-esquerda latino-americana e a sua aposta no desenvolvimento do capitalismo. Se submetermos à consideração do leitor essas teses pessimistas a respeito da impossibilidade do desenvolvimento na periferia, o que não quer dizer a impossibilidade de registrar por momentos altas taxas de crescimento econômico. É porque o ciclo da história tem demonstrado, transcorrido quase meio século, que os diagnósticos que se opunham ao ingênuo, mas não desinteressado otimista de Rousseau e os seus colegas estavam corretos. Atualizar essa certeza é bem oportuno aos nossos dias, quando proliferam uma série de governos de centro-esquerda que na América Latina proclamam com cego entusiasmo a sua confiança em determinar com êxito a sua marcha para o desenvolvimento ou entrar no primeiro mundo, como se dizia nos anos de 1990, transitando por um caminho que foi fechado há muito tempo. Nesse sentido, os governos da chamada centro-esquerda levaram todas as palmas. Sua fidelidade às orientações gerais do consenso de Washington, fidelidade que não é desmentida, mesmo com certa retórica progressiva, ou melhor, progressista, ruidosa às vezes, como no caso do argentino, mais serena, outras como nos casos do Brasil, Chile e Uruguai, faz-lhe acreditar que se permitissem nas políticas ortodoxas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, alguns dias mais cedo que tarde, chegarão a ser países como os europeus ou os Estados Unidos. Desde o seu túmulo ao bondoso Schwevnitz, certamente deve estar sorrindo ironicamente diante de tamanho disparate. E se pudesse retornar ao reino dos vivos, sem dúvida, perguntaria aos porta-vozes desses governos a respeito das razões pelas quais já tinha quase um século países como a Argentina, o Brasil e o México continuam sendo o depositário de um luminoso futuro capitalista que nunca se concretiza e que, ao contrário, afasta todos dia mais dos capitalismos desenvolvidos, perpetuando a sua condição de eternos países do futuro. Antes da Grande Depressão de 1929, o pensamento convencional das ciências sociais pressagiava para que a Argentina um futuro esplendoroso para a Argentina. E o mesmo ocorria com o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, cuja aliança com os Estados Unidos e o envio de suas tropas para colaborar com a empresa bélica nos campos europeus supostamente lhe abririam escancaradamente as portas da colaboração estadunidense, o que garantia um caminho seguro a níveis de desenvolvimento existentes no primeiro mundo. A construção da planta siderúrgica de Volta Redonda no começo dos anos de 1950, com a ajuda financeira de Ex-Bank, avaliando pelos Estados Unidos, foi vista por muitos como um claro sinal de que o processo estava em andamento e era irreversível. Meio século depois, a Argentina e o Brasil continuam condenados ao sucesso. Entre aspas, condenados ao sucesso. Como assegura com o seu inabalável otimismo um dos principais cientistas sociais do Brasil, Hélio Jaguaribe. Porém, sua realidade econômica e social demonstra que, longe de encurtarem a sua distância com os países desenvolvidos, ocorreu exatamente o contrário, e agora não mais longe do que antes. O mesmo pode ser dito no caso mexicano, sem qualquer dúvida, se fez o TLC. Inaugurado em 1º de janeiro de 1994, foi alargar a distância que separava a economia mexicana dos Estados Unidos e Canadá. Apesar da triste evidência, o mito do desenvolvimento capitalista nacional e a sua premissa, a existência de uma burguesia nacional, seguem excedendo um doentio e atrativo dos dirigentes progressistas latino-americanos, e tal ponto que, em datas recentes, essa patologia iniciou a atenção de um distinguido estudioso marxista, Vivek
Schieber, que, sobre a base de uma evidência comparativa internacional, demoliu sem misericórdia tais teses. O Schieber de 2005. Essa influência revela os alcances da vitória ideológica no liberalismo, no neoliberalismo, na batalha de ideias. Se, na segunda metade da década de 1960, haviam tomado um corpo da teorização, uma proposta política em torno de uma via não capitalista de desenvolvimento, que se manifestou de diversas maneiras nos distintos países, como Salvador Allende, Randomiro Tomic, nas eleições presidenciais chilenas de 1970, no regime de Valesco Alvarado, no Peru, nos finais do ano de 1960, na tentativa de José Torres na Bolívia, na Assembleia Popular de 1971, sendo os casos mais importantes, a partir da contraofensiva, foi varrida com um banho de sangue. O resultado é que, hoje, grande parte do centro-esquerda, produto daquela derrota no crucial terreno das ideias, renova sua crença no desenvolvimento capitalista nacional, ou impulsionado por uma figura espectral, a burguesia nacional. A persistência de um mito. Vejamos alguns casos extraídos da presente conjuntura. Na Argentina, por exemplo, o presidente Néstor Kirchner afirma, ou melhor, reafirma sua decisão de construir um capitalismo sério, instigado na construção de uma burguesia nacional, capaz de conduzir a maltratada economia argentina para o porto seguro do desenvolvimento. Foi essa uma das suas primeiras definições programáticas no discurso inaugural que, em sua data de 25 de maio de 2003, quando diante da Assembleia Legislativa dizia que em nosso projeto localizamos num lugar central a ideia de reconstruir um capitalismo nacional que gere alternativas que permitem reinstalar a mobilidade social ascendente. Essa obstinação haveria de se acentuar com o passar dos anos, o que ficou evidenciado em sua viagem à Assembleia Geral da ONU em Nova York, em setembro de 2006, ocasião no qual tanto Kirchner quanto a senadora Cristina Fernández de Kirchner, a sua atual sucessora na Casa Rosada, deram mostras de sua incondicional adesão ao capitalismo e ao mito do desenvolvimento capitalista nacional. Nessa ocasião, o presidente aceitou um convite da Bolsa de Valores de Nova York, NISE, para visitar a sede e desfrutar do duvidoso privilégio de tocar o sino que indica o fechamento das operações do dia. Nessa oportunidade, Kirchner disse, evidenciando um sincero arrependimento: agradeço o gesto do mercado de nos convidar para estarmos aqui. A Argentina está voltando para o lugar do qual nunca deveria ter saído. Rodrigues Yebra, de 2006. O curioso do caso é que, de fato, a Argentina jamais se afastou desse lugar. Ao contrário, sempre esteve ali, pelo menos desde meados do década de 1950. Como um dos países mais endividados do planeta, e suculenta presa de todo tipo de operação especulativa e pilhagens realizadas desde esse sagrado recinto e do doloso Mega Candy. Da dívida externa da época de la Rua Cavallo, ou melhor, de la Rua Cavallo, até as fraudulentas privatizações e a abertura indiscriminada dos mercados ordenados por Menem Carvalho, passando por inumeráveis latrocínios desse tipo. Kirchner ignorava ao pronunciar essas palavras que cerca de 95% das operações que têm lugar no sistema financeiro internacional, do qual Wall Street é o seu coração, não de caráter especulativo, a razão pela qual uma pesquisadora como Susan Strange, sem nenhuma suspeita de propensões esquerdistas, baseou o dito sistema como capitalismo de cassino, parasitário e irresponsável, depredador de mercados e nações, cuja febril busca pelo lucro, e não se detém perante de nada e nem ninguém, semeando crise e destruição e morte.
Declarações semelhantes fez o Kitchener sobre o abrigo de um organismo como o Council de como o Council of the Americas, algo assim, um dos principais sustentáculos ideológicos do Império, dissipando qualquer dúvida que pudesse substituir. Desculpe. Nossa, que músicas horríveis. Esta é a imagem do homem que está foragido. Se você... Que raiva essas músicas. Então, 40, quando dá 40 minutos, parece. 40 minutos. Página 26, ok. Kitchener ignorava ao pronunciar essas palavras que cerca de 95% das operações que têm lugar no sistema financeiro internacional do qual Wall Street é o seu coração não tem caráter especulativo, razão pela qual uma pesquisadora como Susan Strange, sem nenhuma suspeita de propensões esquerdistas, batizou o dito sistema como capitalismo cassiano, parasitário e irresponsável. Depredador de mercados e nações, cuja febril, busca pelo lucro, não se detém perante de ninguém, semeando a crise e destruição e morte. Declaração semelhante fez Kitchener sobre o abrigo de um organismo como o Council of the Americas, um dos principais sustentáculos ideológicos do Império, dissipando qualquer dúvida que pudesse substituir sobre a natureza do seu governo. Uma espécie de centro-esquerda, por momentos vociferantes, mas sempre inquebravelmente identificada como a perpetuação do capitalismo na Argentina. E o que se pese os gestos e retóricas estridentes, cada vez mais dócil frente aos ditames da Casa Branca. Devemos adicionar que, anteriormente a esta data, em numerosas ocasiões, Kirchner havia feito referências reiteradamente à necessidade de implantar na Argentina um capitalismo sério, nacional e inteligente. Adjetivo esses que supostamente realizaram o milagre de converter um regime apoiado na exploração do trabalho assalariado em uma fraternal comunidade de iguais. Um dos problemas que se enfrentou o presidente é que, na Argentina, o capitalismo nada sério, mas ao contrário, sorridente e irresponsável dos cupinchas, crony capitalin. Desculpe, gente, não sei como fala essa palavra. Transnacionalizado e estúpido, em vez de inteligente, produziu esplêndidos resultados para os capitalistas, com taxas exorbitantes de lucros e com a consolidação dos extraordinários privilégios que nenhum burguês sério pensaria que é razoável abandonar por mais solicitado que fosse pelo chefe de Estado. Como convencer a quem se encontra instalado nos tops dos 10% mais ricos da Argentina e cujos ganhos em 2003 eram 56 vezes superiores aos 10% mais pobres, de que é urgente, necessário passar para um capitalismo sério, que evite tão flagrante e intolerável justiça? O mais provável é que o capitalista em questão considere pouco séria a preocupação presidencial pela seriedade de um capitalismo que produz tão magníficos resultados, recompensando os empresários e os investidores com lucros tão fenomenais.
Essa explícita vontade de situar os parâmetros fundamentais da sociedade capitalista fora de qualquer possível impugnação e não as suas manifestações mais aberrantes foi ratificada nessa mesma viagem em uma conferência realizada na Universidade de Colômbia pela então senadora Cristina Fernández de Kirchner. Nessa ocasião, a tal presidenta, sem dúvida, uma de suas mais autorizadas porta-vozes. Só abro parênteses aqui, como o autor colocou, a presidenta. Entendedores entenderão. Ok. A presidenta, sem dúvidas, uma das suas mais autorizadas porta-vozes, declarou que as políticas do governo Kirchner se situavam ao lado do capitalismo. O que é o capitalismo, então? Alguém perguntou. A sua resposta foi: o que fez cair o Muro de Berlim não foi o poderio dos Estados Unidos, mas sim que o capitalismo é uma da ideia que o comunismo, e se o capitalismo se distinguisse frente às outras doutrinas, é pela ideia do consumo. As críticas ao Fundo Monetário Internacional se apoiam na inconsistência dos seus discursos com o suposto núcleo do capitalismo, as suas melhores ideias que, dado que, com as suas políticas de ajuste, o primeiro fez é restringir o consumo e, em consequência, enfraquecer o impulso capitalista. Barão, 2006. Página 28. Um capitalismo nacional sem burguesia nacional? Voltando ao discurso inaugural de Kirchner. Que grau de realismo tem hoje, em um mundo de mercados globalizados e de impetuosa mundialização dos processos produtivos, comerciais e financeiros, apostar em um desenvolvimento capitalista nacional? Pergunta indispensável, sobretudo em uma formação social como a Argentina, na qual o grau da desnacionalização da economia avançou em ritmo desenfreado até os maiores... desenfreado e é um dos maiores de toda a região. Resposta: nenhum grau de realismo. É pura fantasia. Raul Zibit, em um texto extremamente interessante que desmascara o anarquismo dessa opção, cita uma afirmação categórica de Samir Amin: já não há mais uma burguesia nacional. Afirmação um tanto excessiva, mas contém importantes elementos de verdade. O Zibit, de 2003. Expressiva, dizemos porque alguns dos países das metrópoles capitalistas ainda se caracterizam pela presença de certos conglomerados empresariais equivalentes a uma burguesia nacional, embora diferentes ao modelo clássico dessa classe, como aparecia em segunda metade do século XIX e no começo do XX. Tal é o caso dos Estados Unidos, Japão, Coreia e os principais países europeus, cujas grandes empresas, embora operem em escala planetária, e o seu horizonte de acumulação transcenda as fronteiras nacionais, têm as suas casas matrizes nesses países. Protegem-se com os seus juízes e suas leis. Contam com os seus governos para ir em defesa dos seus interesses quando esses são ameaçados, e é para eles que canalizam os lucros que obtêm nos mercados mundiais. Acrescenta ainda a mim que a última tentativa da burguesia nacional que houve na Argentina foi Perón. Não acredito que haja atualmente uma burguesia nacional na Argentina. Existe uma burguesia comparadora que imagina que o seu enriquecimento com um projeto no marco do capitalismo global, tal como ele é, sem ambição alguma de modificar os términos desse capitalismo. A mim não duvida de que se possa existir processos de burguesia nacional nos países socialistas, principalmente Rússia, China, mas não há nenhum projeto de burguesia nacional em nenhum outro país, sejam países mais industrializados como Argentina, Brasil, Egito e Índia, ou países menos industrializados como os África subsaariana. Já não há mais burguesia nacional
sem entrarmos em polêmica, insistimos. O que diz a mim é indiscutível para a periferia, mas muito mais controverso quando concentramos a nossa atenção no capitalismo idealizado. Rodefelli e Cohan, de 2003. Porém, agir-se que, diferente da Argentina, no caso do Brasil, essa expectativa sobre a potencialidade dos desenvolvimentistas da burguesia nacional tem algum fundamento. Afinal, o Brasil foi, junto com o México, um dos únicos países da América Latina que contou com uma poderosa burguesia nacional. Na Argentina, uma formação relativamente similar existiu entre 1870 e 1980. Trata-se de uma classe de grandes proprietários agrários aburguesados, intimamente associados a uma burguesia compradora, fortemente anglófila e estreitamente ligada ao desmoronamento capitalista de 1929. A burguesia nacional, que tinha que dar um passo à frente para estabelecer a sua hegemonia, brilhou a sua ausência. E, embora o peronismo tenha tratado de lhe insuflar os brios necessários para cumprir a sua suposta missão histórica, essa classe, em realidade, o agrupamento de diversos empresários sem nenhuma visão de conjunto nem projeto nacional, se revelou extraordinariamente débil e em nada dispostos a lutar contra o imperialismo e os seus capitalistas aliados locais. Capitulou com a ignomia em poucos anos. Em 1955, frente a uma aliança oligárquico-clerical que soube mobilizar o ressentimento dos vastos setores da classe média que se sentiam ameaçados pelas políticas de promoção social impulsionadas pelo peronismo, que havia dotado dos setores populares de uma gravitação econômica e social sem precedentes. Essa aliança é importante que seja dito. Contou com o discreto apoio do imperialismo estadunidense, que em 1945 havia se oposto frontalmente a Perón, mas agora temia menos as políticas econômicas peronistas, que a essa altura já estavam alinhadas com as diretivas imperiais, do que os eventuais desbordes populares que poderiam se produzir frente à decomposição do regime e que, dizia nos salões oficiais de Washington, corria o risco de ter um deslance revolucionário. No caso do Brasil, a persistência desse mito, a unida necessidade de adoçar a sua imagem ao sindicalista combativo, impulsionou o candidato do PT para as eleições de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao forjar uma aliança tão desmobilizadora quanto anacrônica com um representante da burguesia nacional brasileira, um setor supostamente identificado com o desenvolvimento econômico e o fortalecimento do mercado interno, a expansão do emprego e por esta via, de certa redistribuição do ingresso. Sem dúvida, a presença do empresário José Alencar não transpassou os limites do ornamental. Foi durante o primeiro mandato de Lula que o capital financeiro obteve as mais fabulosas taxas de rentabilidade de toda a história do Brasil, com o previsível impacto devastador sobre os restos de uma burguesia nacional absolutamente impotente para torcer o rumo da política econômica ultra neoliberal, que, com o aval de Lula, a estava destroçando. Nesse sentido, os reiterados lançamentos do vice-presidente pelos efeitos das políticas super-ministro de Fazenda foram penosos testemunhos da incapacidade política de uma classe que, apesar dos nostálgicos, fazia tempo que havia perdido os atributos que no passado lhe possibilitaram exercer um papel mais decoroso no cenário nacional. Está claro que os casos do Brasil e do México tampouco são idênticos, assim como argumentara já há muitos anos Agustín Cueva. O México foi a sede da única revolução burguesa triunfante da América Latina.
Outras tentativas, segundo Cueva, como a da Guatemala em 1944 ou Bolívia de 1952, fracassaram nesta tentativa. A primeira afogada em sangue pela invasão de Castilhos Armas, orquestrado pela CIA. A segunda, produto da ferocidade da reação termidoriana, que pôs fim à insurgência popular dos mineiros e camponeses bolivianos. O caso do México obriga a introduzir uma distinção que reiteradamente propusera Lenin para compreender a peculiaridade das revoluções burguesas nos capitalismos periféricos. Uma coisa são as forças motrizes da revolução, outra bem distinta, as suas forças dirigentes. No México, as forças motrizes da Revolução Mexicana foram o grupo de camponeses e, em menor medida, os setores populares urbanos, mas as forças dirigentes foram a pequena burguesia e um incipiente setor burguês que, montando sobre a onda revolucionária proveniente desde abaixo, liquidou-lhe a velha ordem e assentou as bases para um vigoroso desenvolvimento econômico, uma das cujas consequências seria a criação da mais robustosa burguesia nacional da América Latina. No caso do Brasil, Florestan Fernandes assinalou que a Revolução Burguesa assumiu as características que Gramsci sintetizara em seu conceito de revolução passiva, quer dizer, uma tentativa de fundar uma ordem burguesa, no entanto, sem um processo revolucionário que mobilizasse as classes e as camadas subalternas para destruir os alicerces da velha ordem. Revolução Burguesa tardia, porque começou simultaneamente com a rápida transnacionalização do capitalismo de pós-guerra, que produzia o esgotamento do projeto de desenvolvimento capitalista nacional. E frágil, além disso, porque a representação dos interesses nacionais dos setores burgueses encurralados tanto pela dinâmica imperialista quanto por uma impetuosa mobilização popular teve que descansar em mãos das forças armadas. Isso deu lugar ao cesarismo regressivo. Para utilizar mais uma vez uma categoria de análise gramsciana, segundo a qual a burguesia nacional brasileira, para reafirmar o seu predomínio, teve que se subordinar, não só fazer representar as Forças Armadas durante 20 anos, com a irremediável distorção da sua lógica de acumulação. A queda do regime militar pôs em evidência os limites dessa estratégia. Lições da História Econômica. Página 32. Os ensinamentos que podem ser extraídos desses exemplos sucintamente apresentados são inequívocos. No começo do século XXI, tanto no Brasil quanto no México, e em muito maior grau ainda a Argentina, testemunham, por um lado, a acelerada decomposição da burguesia nacional. Por outro, mesmo que tenha havido prolongados períodos de crescimento econômico, esses não foram suficientes para fazer com que esses países superassem as fronteiras do subdesenvolvimento. No México, a etapa do desenvolvimento nacional burguês culminou em 1976. Abriu-se nesse momento um vazio que se prolongou até agosto de 1982, quando o catastrófico default mexicano precipitou a crise da dívida no mundo inteiro. Começou então um período marcado pela progressiva imposição das políticas neoliberais e, a partir de 1988, na era Salinas de Gortari, pela capitulação incondicional do PRI e da burguesia mexicana diante do capital estadunidense e do desmantelamento de quase todas as conquistas da Revolução Mexicana. Linha essa que iria condicionar e se aprofundar nos governos do PAN, que lhe sucederam. O triunfo desse partido nas eleições presidenciais de 2000 e do candidato de direita radical Felipe Calderón nas fraudulentas eleições de 2006 não fizeram mais do que ratificar o plano das estruturas políticas estatais, a crescente subordinação de fato do México às ordens de Washington e a submissão da burguesia nacional, ferida de morte ao capital estrangeiro. A privatização das empresas públicas e a absorção das empresas privadas nacionais, além da competência desigual facilitada pela assinatura do TLC, fez com que grandes conglomerados
com grandes conglomerados transnacionais, fundamentalmente estadunidenses, tomassem sob seu controle quase todos os setores estratégicos da economia mexicana, minando a base material do que em suas épocas de glória fora a burguesia nacional mais capitalista da América Latina. Um processo semelhante se viveu no Brasil, onde a transnacionalização do seu atrativo mercado interno, potencialmente enorme, tem deslocado os velhos setores burgueses nacionais para as áreas menos rentáveis da economia. As grandes empresas públicas foram privatizadas ou desmanteladas para serem vendidas por partes e as políticas de atração do capital estrangeiro a qualquer custo, facilitadas pela estrutura federal do Estado brasileiro, impulsionaram uma suicida race de bottom, corrida para o futuro, dos governos estaduais, que ofereciam um leque limitado de isenções tributárias e fiscais às empresas estrangeiras, a fim de atraí-las para que se radicassem em seu território, jogando para fora não só os eventuais ganhos fiscais, mas também os controles ambientais e trabalhistas de diversos tipos. A Argentina, por sua vez, ostenta a duvidosa glória de ser o país com maior grau de desnacionalização da sua economia, onde tudo foi mal vendido e alienado durante o fatídico decênio do capitalismo selvagem presidido por Carlos S. Menem. Venezuela, Bolívia, Colômbia, além do Brasil e México, perseveravam o controle estatal da riqueza petroleira. Já na Argentina, ao contrário, a YPF foi privatizada. E se o México pôde até hoje conservar o controle público sobre a Comissão Federal da Eletricidade, na Argentina sua filial foi dividida em duas partes e privatizada pelo preço vil. O mesmo ocorreu com o gás, os telefones, as linhas aéreas, a água e um sem fim de empresas públicas que haviam sido fundamentadas com as economias dos argentinos, e que, em meio a um festival sem precedente dos atos de corrupção de todo tipo, foram transferidas para as mãos estrangeiras. Em alguns casos, para as empresas estatais estrangeiras, como era a Repsol, quando se apropriou da IPF. Em outros, arranjaram-se as condições para que a segunda empresa petroleira argentina de capitais privados fosse adquirida por uma empresa pública como a Petrobras, o que contradizia flagramente o discurso neoliberal a respeito da ineficiência inerente às empresas públicas. Daí que a desnacionalização da economia argentina seja hoje um dado grotesco para um país cujas empresas estatais foram o seu melhor momento, pilares do desenvolvimento nacional, cumprindo importantes funções econômicas e sociais que a pusilânime burguesia nacional nunca se preocupou em assumir e que o governo atual não tem intenções de recuperar. Para resumir, a sucinta enumeração anterior ilustra, com eloquência, o processo de decomposição e irreversível enfraquecimento das burguesias nacionais, fenômeno que, como assegura Shiver, 2005, se produz em qualquer parte da periferia do sistema, nas três maiores economias da América Latina se verifica o mesmo processo de enfraquecimento e decomposição. E nada autoriza a pensar que nas demais tendências históricas se movimentem em direção contrária. Os avanços da TLC, bilaterais com Chile, Colômbia, Peru, ou multilaterais como das economias centro-americanas e a República Dominicana. Se algo forem fazer, será praticar com fruição a eutanásia do empresariado nacional e concentrar os negócios nas mãos dos grandes conglomerados estadunidenses que impulsionaram o projeto que a Casa Branca executa. Mas há outra questão que também deve ser levada em consideração nos casos do Brasil e México.
Os dois países com as mais poderosas burguesias nacionais, o processo de acumulação que essas tentaram impulsionar de maneira alguma fez com que esses países alcançassem a condição do capitalismo desenvolvido. México conheceu um período de extraordinário crescimento econômico entre 1940 e 1976, o desenvolvimento estabilizador. Um desempenho econômico extraordinário sustentado durante um prolongado período de tempo. Entretanto, depois de tanto esforço, o que se encontrou no final do caminho não foi o céu limpo, ou o limpo céu do desenvolvimento, mas sim a tremenda crise de 1982, e a seguir a recomposição regressiva e a reacionária do capitalismo mexicano. Sob a égide do capital financeiro, as empresas transnacionais e a pressão da Casa Branca. Portanto, o que isso demonstra é que, em face das elevadas taxas de crescimento sustentadas durante 36 anos, o capitalismo periférico foi incapaz de dar o salto que lhe permitisse superar a barreira que separa o subdesenvolvimento do desenvolvimento. Resultado similar que obteve depois do mal chamado milagre econômico dos militares brasileiros que, por alguns anos, registrou taxas elevadas de crescimento. E outro tanto ocorreu na Argentina no início dos anos de 1990 e do modo ainda mais determinante nos últimos 4 anos, quando o país, logo depois da grande crise do período de 1998 e 2002, que teve seu clímax nas grandes mobilizações populares de dezembro de 2001, embarcou em um período de 5 anos de crescimento econômico ininterrupto, com as taxas tão elevadas quanto comparáveis com a China. E, entretanto, os problemas crônicos do subdesenvolvimento que afetaram o Brasil no México também se exibem no singular nitidez da Argentina. Pobreza, exclusão social, desemprego, altas taxas de analfabetismo aberto e funcional, baixa produtividade média, profundos desequilíbrios regionais, debilidade estatal para impor regras de jogo na economia, atraso tecnológico, vulnerabilidade externa, fragilidade das instituições democráticas, quanto essas existiam, né? As múltiplas formas de dependência econômica dos centros imperialistas e do tempo imperialistas, né? Do poder mundial. Em síntese, nesses 3 países houve crescimento econômico. Em alguns casos, o crescimento, evidentemente como descontinuidades, chegou a ser realmente impressionante. Entretanto, nenhum deixou de ser um país subdesenvolvido. E por isso, nos dias atuais, exibem os traços que caracterizam tal situação. Houve apenas uma exceção na história econômica contemporânea: Coreia. O único país que no século XX cruzou as fronteiras que separaram o subdesenvolvimento do desenvolvimento. Um dos poucos também que, diferentemente dos países da América Latina, jamais aplicou os bons conselhos do FMI, do BM e do Consenso de Washington. E que por isso foi o último a subir ao trem do desenvolvimento capitalista antes que se afastasse definitivamente desta estação, em meados do século XX. Todos os outros chegaram tarde e agora ficar aguardando o seu retorno constitui um gesto de nostalgia destinado e inexoravelmente ao fracasso. Repensar o socialismo, página 36. A conclusão dessas breves reflexões sobre a história econômica comparada é a seguinte: quem hoje quiser falar de desenvolvimento tem que estar disposto a falar de socialismo. E se não quiser falar de socialismo, deve calar-se na hora de falar do desenvolvimento econômico. A experiência internacional é taxativa. Países considerados grandes promessas, possuidores de um futuro brilhante no concerto capitalista mundial, debatem-se no meio do subdesenvolvimento, da pobreza e da dependência transcorrido de um século daqueles prognósticos tão favoráveis. Os governos e o público em geral têm que admitir que, como disse Schwabnitz, esse caminho está fechado e é necessário criar uma opção. A declaração que o presidente Hugo Chávez faria
frias, segundo a qual dentro do capitalismo não há soluções para o problema da América Latina, sintetiza adequadamente o resultado de numerosos estudos e investigações. Se houve uma solução e se tivermos tempos para encontrar uma solução devido à ameaça do holocausto ecológico que debate sobre o planeta, essa terá que ser procurada fora do capitalismo, no campo do socialismo. Portanto, a proposta de avançar na construção do socialismo do século XXI é um convite que não deve ser desprezado. Está claro que, no terreno econômico, trata-se de um socialismo superador da anacrônica antitonomia, planejamento centralizado ou mercado incontrolado, e que, diferentemente disso, abre espaços para a imaginação criadora dos povos na busca dos novos dispositivos de controle popular, dos processos econômicos dotados de flexibilidade suficiente para responder com rapidez e a corrente de inovações que, dia a dia, modifica a fisionomia do capitalismo contemporâneo. Um socialismo que potencialize a descentralização e a autonomia das empresas e unidades produtivas e, ao mesmo tempo, faça possível a efetiva coordenação das grandes orientações da política econômica. Um socialismo que promova diversas formas de propriedade social, desde as empresas corporativas até empresas estatais, e associações dessas com capitais privados, passando por um amplo leque de formas intermediárias nas quais trabalhadores, consumidores e técnicos estatais se combinem de diversas formas para engendrar novas relações de propriedade, sujeitas ao controle popular. Um dos problemas mais sérios que teve a experiência soviética e todas as que nela se inspiraram foi confundir a propriedade pública como a propriedade estatal. Um dos desafios maiores do socialismo do século XXI será demonstrar que existem formas alternativas de controle público da economia distintas ao do passado. Mas é preciso ter claro que, tal como o dissera em seu tempo Rosa Luxemburgo, o futuro, sobretudo para os sobreviventes do holocausto social do neoliberalismo, é o socialismo, ou, em caso de não consigamos construí-lo, o que resta é sermos testemunha da perpetuação e agravamento desta barbárie, que põe em perigo, inclusive, a sobrevivência da espécie humana. Estamos diante de uma situação crítica na qual, como disse Simão Rodrigues, ou inventamos ou erramos. Não há modelos para imitar. Pode haver experiências que sirvam como fontes de inspiração, mas nada mais que isso. Uma China que alimenta diariamente 1,3 bilhões de pessoas certamente terá algo digno de ser apreendido no terreno da produção agrária. Um Vietnã que renasce das cinzas da destruição realizadas pelos Estados Unidos também tem algo a nos ensinar. Os extraordinários resultados de Cuba em matéria de saúde e educação contém valiosas lições que os países subdesenvolvidos devem estudar com grande atenção. Porém, a construção do socialismo do século XXI, condição necessária para o desenvolvimento das nossas sociedades, não pode ser produto de atos imitativos. Fidel disse reiteradamente que em cada vez que copiamos nos equívocos, sublinhando a sabedoria contida na sentença de Simão Rodrigues. Um grande teórico marxista latino-americano, José Carlos Mariátegui, já tinha advertido sobre os alcances desse desafio, como disse que o socialismo na América Latina não pode ser descalque e cópia, mas invenções heróicas dos nossos povos. É com essa tradição que os nossos povos deverão construir o socialismo do século XXI, condição necessária para sair definitivamente do subdesenvolvimento.